Vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o jurista Miguel Reale Júnior. Vamos falar sobre o espetáculo de hoje, começar falando do espetáculo de hoje, né? Espetáculo dos dois lados, um depoimento de um réu a um juiz que foi apresentado como um duelo de titãs, a luta do século. O senhor acha que houve algum exagero nesse tratamento? Gamberini, é um absoluto exagero. Tratou-se de um ato processual normal. Todos os telespectadores viram os depoimentos que foram prestados por tantos réus, calmamente sentados, sendo interrogados pelo juiz Sérgio Moro. É isto mesmo que aconteceu hoje, por longas 4, 5 horas, em que o ex-presidente Lula foi interrogado, respondeu perguntas do juiz, respondeu perguntas do Ministério Público e dos advogados. É um ato processual, quis se transformar um ato processual num ato político, como se o presidente estivesse sendo processado, o ex-presidente, por ser um político e não pelos crimes pelos quais ele está sendo acusado. Ele está sendo interrogado em razão dos crimes que lhe são imputados. Mas o outro lado também, o juiz Sérgio Moro foi à televisão falar sobre a audiência, pediu para as pessoas, quer dizer, a espetacularização foi dos dois lados, não foi? Eu acho que o Sérgio Moro, pelo contrário, pediu que não houvesse espetacularização, ou seja, pediu que não houvesse espetáculo. Não compareçam, não venham. E disse exatamente, eu não sou o outro lado, eu sou o juiz, eu não sou um outro time, eu sou o juiz. Ou seja, muitas vezes até a capa da Veja colocou o duelo do Moro com o Lula, o que é como se fosse um duelo entre ambos. Não, é que o Moro simbolizou uma luta do judiciário no processo de apuração da corrupção, mas não que ele tenha sido um opositor. Não é? O opositor é o Ministério Público. Né? As partes que se colocam em contraposição é o Ministério Público de um lado e o réu de outro. Né? Professor, o senhor escreveu um artigo no Estado de São Paulo nesse fim de semana, intitulado O Roteiro de uma Destruição, em que o senhor não deixou pedra sobre pedra no mundo político brasileiro, mundo até falando da Constituição. Entre outras coisas, o senhor disse que essa Constituição foi praticamente manipulada pelo ex-presidente Sarney, que comprou essa Constituição, distribuindo emissoras de rádio e TV. Não digo que ele comprou o voto. O voto com relação ao sistema de governo. Não é? Eu fui, durante um ano e meio, mais de ano e meio, assessor especial do Dr. Ulisses. A Constituinte tinha a convicção clara de que o sistema de governo certo, ideal para o país, era o sistema parlamentarista, onde existe uma responsabilidade da Câmara, responsabilidade do primeiro-ministro, onde tanto a Câmara pode ser dissolvida, como o primeiro-ministro pode ser destituído por uma moção de censura, onde existem pesos e contrapesos, existe responsabilidade. E o presidencialismo sempre foi um sistema gerador de crises. Veja o que aconteceu de 46 até hoje, o gerador de inúmeras crises. Ao mesmo tempo, professor, tem muita gente que diz que o parlamentarismo no Brasil, qualquer governo não duraria mais de 2 semanas. Olha, não é verdade. Houve um governo que foi exatamente o governo de Tancredo Neves, que foi um parlamentarismo que foi adotado para solucionar o problema da assunção de Jean Goulart ao governo, que foi um governo extremamente profícuo. O Tancredo Neves foi o primeiro-ministro e foi um governo extremamente profícuo, economicamente positivo e politicamente positivo. É que depois houve toda uma conspiração contra o parlamentarismo. Né? E o próprio Jango conspirou contra o parlamentarismo e aí ele provocou um plebiscito por via do qual se foi derrotado o parlamentarismo. O parlamentarismo, ele provoca a criação de partidos políticos, ele provoca uma densidade política. Né? E o Sarney, na verdade, ele queria 5 anos. Para ele, tanto fazia ser parlamentarismo como presidencialismo, o que ele queria era 5 anos. Os parlamentaristas não adotaram a proposta dele de parlamentarismo com 5 anos e ele cacifou presidencialismo com 5 anos. E
Nisso foi o desastre. Mesmo com todas as críticas que o senhor faz à Constituinte, o senhor agora diz que não se deve convocar uma nova Constituinte, mas se deve fazer uma reforma política. Sim. O senhor disse no artigo que Fernando Henrique fez várias reformas importantes, mas não fez a reforma política. E o senhor disse também que os partidos brasileiros não são ideológicos. Se os partidos não são ideológicos, como é que se faz uma reforma política com esse Congresso? Nós estamos numa situação extremamente delicada. No mato sem cachorro. Mato sem cachorro. Ou seja, nós já temos aí as condições para fazer uma pequena reforma política que consiste na cláusula de barreira, que vai já limitar o número de partidos políticos para estabelecer que só terão representação parlamentar os partidos que alcancem um determinado índice de votação. Em 9 estados, pelo menos um determinado índice de votação, e ao mesmo tempo a proibição de coligações para eleições parlamentares, legislativas. Isto já reduz os malefícios do sistema eleitoral. Nós temos um sistema eleitoral muito ruim, que é o acaba com os partidos de aluguel. Acaba com os partidos de aluguel e ao mesmo tempo o sistema proporcional é extremamente nocivo. Em suma, nós temos que nos contentar com o que é possível. Professor, eu gostaria de interromper, peço sua licença para interromper, porque o ex-presidente Lula está neste momento num ato em Curitiba. Vamos ver as imagens. Lula está ao lado de Dilma. A Dilma está ali conversando com uma moça de boné vermelho, ao lado de Dilma Rousseff. O ex-presidente prestou depoimento hoje por mais de 5 horas ao juiz Sérgio Moro. Lula está discursando neste momento. Vamos ouvir. Os rojões. Ex-presidente, perdão. Lula, Leolá, Lula. Vamos continuar nossa entrevista, professor? Nós estamos falando da cláusula de barreira do partido, mas tem essa questão da lista fechada que é horrorosa, né? É horrorosa. A lista fechada antes interessava ao PT, porque o PT acreditava que iam votar no PT porque ele tinha uma aura. Hoje o PT tem um descrédito muito grande. Mas hoje interessa aos caciques partidários. Antes era isso, o PT interessava porque iam votar no PT. Hoje interessa a todos os caciques. Hoje interessa a quem? Interessa aos políticos que estão comprometidos com processos e inquéritos para se esconderem atrás da sigla. Para se esconder atrás da sigla. Porque não vão votar em nome, vão votar na sigla. Porque se aparecer o nome, não votam no nome. Então, a lista fechada é um golpe, né, para esconder atrás da sigla o nome que não quer aparecer porque está comprometido com inquéritos e processos. O senhor fala que a solução para o nosso imbróglio é o parlamentarismo com voto distrital misto. Como seria isso? Bom, o parlamentarismo é um parlamentarismo presidencializado, ou seja, com um presidente eleito diretamente, com alguns poderes a mais do que o presidente normalmente de um parlamentarismo puro, não é? Mas, e o voto distrital misto é um voto em que se tem 2 votos, um voto distrital e ao mesmo tempo um segundo voto, que é um voto em lista. Não é? Mas esse voto em lista pode ser um voto em aberto ou um voto fechado. Sei que tem aí mais Curitiba. Tem mais Curitiba. O senhor já pode apresentar o jornal comigo aqui. Vamos ver o discurso de Lula em Curitiba nesse momento. Eu já participei de manifestações com 1 milhão de pessoas. Eu já participei de manifestações com 500 mil pessoas. Eu já participei de manifestações com todo tipo e quantidade de gente que vocês possam imaginar. Mas nenhuma é tão gratificante de saber que vocês confiam em alguém que está sendo massacrado. Nosso tempo se acabou. Agradeço ao jurista Miguel Reale Júnior a participação aqui no jornal. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.